Nós ainda estamos em clima de comemoração, né? Nós ainda estamos em clima de alegria. Foi tão bonito sábado, né? As crianças se apresentando. Vocês podem ver o vídeo das crianças no Facebook e podem ver algumas fotos das nossas atividades do sábado no Insta, no Face. Lá nós estamos com, eu já compartilhei algumas coisas e vocês podem estar vendo lá, tá bom? E hoje nós vamos falar aí do Centro Espírita Nova Era, fundado em 23 de nove de 1943, e hoje, completando 77, ontem, na verdade, completando 77 anos de atendimento espiritual, de psicografias, de passes, vibrações, palestra, estudo, assistência social, amizade e amor ao próximo. São 77 anos aí de muita dedicação, né, a todos os sentidos. Eu achei muito importante apresentar essa palestra para vocês, porque para vocês conhecerem, né? Que eu, a minha mãe, a minha família, a família dos mais antigos, né? Nós temos amizades lá no centro de 40, 50, minha mãe tem 60 anos, né? Famílias que vêm vindo com a gente no decorrer do tempo. É, no decorrer do tempo aí das gerações que foram trazendo, como o Paulo falou sábado lá, de os filhos, né, os avós trouxeram os filhos, que trouxeram os netos, e quem sabe conseguiremos trazer os nossos bisnetos, né, e dar seguimento, não só a família Lopes, que é do meu avô, mas muitas outras famílias que estão lá na casa desde o começo, tá? Essa foto primeira aí é o meu avô Lopes, presidente da primeira diretoria que a casa teve. O meu avô não foi o único fundador, tá? Ele teve o Cortelazo junto com ele, né? Porque não é uma tarefa de uma pessoa só. Nós estávamos falando no sábado também que eram tempos difíceis, né? A minha mãe citou que até o Éden, né, mãe? Do Bezerra de Menezes, do Zé Barroso, do Barroso, que é lá na Bresser, né? Pertinho do nosso centro, ele foi até preso por conta do espiritismo naquela época. Há 70 e tantos anos atrás, o Barroso completou 100 anos já de existência esse ano, né? Então, e nós estamos completando 77. Então, eles foram desbravadores, foram pessoas que se dedicaram aí no começo, né? Mal a doutrina havia passado o oceano e chegado ao Brasil, e eles já estavam aí, né, sendo despertados por essa doutrina e trazidos para desbravar mesmo, para criar os centros, né, para formar a federação, as USES, todos os órgãos da doutrina que nós temos aqui em São Paulo e no Brasil também, né? Então, a primeira diretoria foi o meu avô, presidente Angelino Rafael João Lopes, com o vice Santo Cortelazo, os diretores Alfredo Copelli, José Bevilacqua, José Clemente, Armando Cortelazo, Luísa Giovanni, Giovannini, Isolina Lopes e Julieta Cortelazo, né?
Meu avô e a minha avó estavam aí nessa batalha, né? Que eu falei do começo da formação, né? Muitos foram os passos dados para chegarmos aos 77 anos, né? Ah, muitas pessoas naquela época tinham os ideais já espíritas, né? Mas não tinham locais para se reunir, não tinham possibilidades, tinham que fazer as coisas meio em casa, meio escondido. Então, era um ideal de muitas pessoas que houvesse um lugar para se estudar a doutrina espírita, né, à luz de Kardec, e que pudessem se organizar para promover a assistência social e espiritual, porque quem adentra o espiritismo sabe, né, que a caridade é uma das nossas bases, né? Não só o amor ao próximo, mas a caridade material, né, que é necessária. E também a espiritual, já que estamos falando de um centro espírita, né? Nós sabemos que temos que socorrer aí em todas as frentes possíveis, tanto a pessoa encarnada quanto ela desencarnada, porque o desencarnado se vê numa situação complicada, se sente só, se sente numa situação difícil. Então, quando ele consegue trazer alguma mensagem, mesmo que seja de revolta, de medo, psicológica, desorientação, ele tem um choque quando ele se liga ao médium. E ele ali muitas vezes reconhece que já passou para outro plano, que já desencarnou. Então, a gente precisava ter, né, trocar ter esse local que pudesse atender a todas essas necessidades, tá? Deixa eu voltar para o meu. Então, foram realmente muitos anos aí desse ideal, tá? Muitos trabalhos foram realizados. Eu falei sábado também que vocês não vão ter ideia de como era no começo lá, que era só o terreno, né? Tem uma fábrica do lado da gente ali, e o terreno era dos dois, né? E eles queriam que a gente comprasse tudo, não deu, comprou só a parte do fundo. Então, nesse terreno foram realizados aí muitas festividades, festas juninas, chás, lanchonetes, rifas, né? E muitos foram se associando. Foram tempos áureos do Centro Espírita Nova Era. O salão, os primeiros momentos que tínhamos o salão era lotado de gente. Não tinha um só espaço para entrar mais ninguém. Mas agora nós temos muitos centros na Zona Leste, ali na região do Belém, do Bresser, do Brás, nós temos muitas outras casas, né? Então as pessoas têm compartilhado as suas questões ali com outras pessoas. Mas no começo, muitos doaram materiais de construção, doaram dinheiro, doaram sua própria mão de obra, né? Para que se conseguisse que conseguíssemos chegar à sede própria. Todas essas fotos que vocês estão vendo são fotos que eu tinha, né? Que eu tenho, assim, das nossas atividades, das nossas coisas que fomos fazendo ao longo do tempo, né? Tem muito mais fotos. O ano que vem, quem sabe a gente consiga montar. Eu até falei que eu não achei as fotos da reforma, que eu vou falar mais para frente aí, e que eu gostaria de estar mostrando o antes
né? A reforma e o depois. Quem sabe nos 78 anos a gente consiga levantar mais algumas fotos e mostrar para vocês aí o decorrer, mais decorreres aí da nossa casa, né? O nome Nova Era foi escolhido porque os fundadores queriam que fosse um marco na divulgação dos estudos da doutrina espírita, onde o espiritismo fosse realmente praticado à luz dos ensinamentos de Kardec, que é aquilo que a gente chama de pureza doutrinária, tá? Que é manter sempre o ensinamento nas bases de Kardec, sem misturanças, sem confusões. Nós procuramos, até hoje, lutamos pela pureza doutrinária, né? Eles queriam um lugar onde a assistência social e espiritual fosse prioridade e marcadas pelo trabalho humano fraterno. Então, há 77 anos era realmente um novo ideal, uma nova era, um novo momento. Então, o nome foi oportuníssimo. E até hoje, né, se a gente pensar bem, que a gente vive novas eras aí no decorrer dos tempos da existência, nós que da humanidade aí, né, de que coisas que nós enfrentamos e que não sabíamos nem que iríamos enfrentar, então sempre estamos aí em novas eras, né? Sempre que a doutrina se abre no coração de uma pessoa, é uma nova era, é uma nova possibilidade. O bairro escolhido foi o Belém, e até hoje estamos aqui não, né? Lá, porque eu fiz a palestra lá, mas hoje estou aqui na minha casa, mas é lá, no Belenzinho. Os anos passaram, sempre com estudos, visitas a locais necessitados, doações, formação de médiums e trabalho incessante juntamente com o plano espiritual. Aí vocês estão vendo algumas visitas que nós fizemos a asilos, orfanatos, né? Levávamos sempre a juventude, a infância para esses encontros, para que eles pudessem já ir criando um pensamento espírita. Nós temos lanchonetes, temos eventos e passeios também que nós fizemos quando a nossa juventude, quando a nossa infância era bem desenvolvida. Mas vocês não imaginam a minha emoção lá sábado, vendo a infância e a juventude sendo retomada, né? E já fazendo a apresentação e já crescendo. Aqui foi uma visita a um asilo que nós fizemos, né? Aqui tem as meninas da juventude da época da minha filha, os meninos, e assim fomos, né? Aqui são alguns outros trabalhos que nós fomos lançando aí no decorrer do tempo. Em 1995, tínhamos o nosso jornalzinho, que era feito pelo Cláudio Costa. Ele foi tesoureiro na diretoria há muitos e muitos anos, ele que cuidava do jornal. Em 1997, nós completamos meio século, né? Comemoramos 50 anos. Em 2005, nós demos início ao Encontro de Trabalhadores. Tivemos um último agora esse ano, em agosto, que foi o Encontro dos Médiuns, na quinta noite, no sábado, né? Que é uma possibilidade de renovação aí dos trabalhadores. Em 2007, nós completamos 60 anos e nós fizemos a reforma na casa, vendo as necessidades que o centro foi apresentando no decorrer dos anos. Então, nós tínhamos um palco lá no salão, não temos mais, diminuiu o tamanho do salão para construir a secretaria e algumas salas. O nosso bazar agora que é permanente, está lá. Subimos mais um andar, temos agora o terceiro andar,
onde tem salas de estudo, de mediunidade também. Então, a gente não tinha cozinha, agora nós temos a nossa cozinha. Então, nessa reforma dos 60 anos, foi feita todas essas questões. Um trabalho do Paulo Borelli, que agora é o nosso presidente, e do José Carlos, né, mãe? Que e toda a diretoria da época, também tivemos muitas doações, conseguimos vender, nós tínhamos uns bancos enormes de madeira, que pareciam bancos de igreja, né? Mas vendemos aquilo lá, deu um bom dinheiro, ajudou na reforma, e nós fizemos bastante atividades para manter aí o desenvolvimento da casa, né? Nós tínhamos muitos cursos, nós tínhamos o iniciantes, nós tínhamos o PBDE e nós tínhamos o curso de mediunidade, nós tínhamos os cursos de aprimoramento, mas com a pandemia nós tivemos que voltar aí só com um curso que está formando em todos os sentidos, de doutrina à mediunidade, até a gente conseguir se reestruturar completamente com trabalhadores, porque é a nossa pior dificuldade. São os voluntários, são os trabalhadores, né? Então, sábado nós ficamos assim também orgulhosos, ficamos assim bem emotivos, porque novas pessoas estão surgindo, estão se dedicando, estão querendo trabalhar e desenvolver as necessidades da casa, né? Nós sempre fizemos festividades para angariar fundos, passeios, né? Com a infância, com a juventude, levando no Dia da Criança. Sábado eu falei que eu tinha muita saudade dessa foto aqui, essa da piscina, porque foi uma juventude muito boa, foi um período da infância e juventude muito maravilhoso, e eu falei que eu tinha saudade, né? Aí a amiga Cláudia achou que eu estava com saudade do local, né? Que é o Clube dos Médicos, que nós íamos aí, tem piscina, churrasqueira, nós fazíamos o encontro de todos ali, mas eu estava com saudade, era das pessoas envolvidas aí na foto, né? O tempo foi passando, continuamos construindo a história. Muitos vieram e se foram, muitos vieram e já retornaram para a pátria espiritual. Tivemos, assim, muitos altos e baixos, muitos problemas de superação, mas eu diria assim, que quem não tem, né? Quem não passa nos seus 77 anos aí por momentos difíceis e tem que continuar em frente, tem que continuar fazendo aí a sua caminhada, né? Hoje, muitos estão chegando, né? Todos são muitos bem-vindos, demais, né? Nessa pós-pandemia aí, tivemos, assim, muitos novos amigos que conhecemos, eu diria até que almas conhecidas que nos reencontramos, né? E tanto que foi a nossa proximidade, a nossa amizade assim instantânea. Então, nós nos reencontramos, na verdade, né? E é isso, aqui o online também, nós temos feito novos amigos, novas pessoas têm chegado e todos são muito bem-vindos, né? Agora eu vou falar um pouquinho da composição do centro, né? O centro não é uma coisa largada, não é uma coisa feita por algumas pessoas, não tem dono, não tem fins lucrativos. O centro, ele responde juridicamente ao governo. Então, nós precisamos ter uma diretoria, tá? A diretoria é composta
pelo presidente, que eu falo sempre para vocês que agora é o Paulo Borelli, o vice-presidente, que é o Conde, que muitos conhecem, o Conde Anderaus, a primeira e a segunda secretária. A primeira secretária é a Beth e eu sou a segunda secretária. E os tesoureiros é o Zé Carlos e o Aljur, não, o Zé Maria e o Aljur, e o conselho fiscal é a Genese, a minha tia Nádia e o Júlio. O Fernando, acho que está no conselho fiscal também, né, Fernando? Se eu não me engano. Fernando está aqui conosco. Isso. Boa noite. Boa noite, amigo. Está conosco na diretoria também. As eleições ocorrem de 3 em 3 anos, né? Então, essa diretoria vai ficar mais um pouco aí para as próximas eleições. Nós temos um estatuto, são leis, são regras, são normas que definem todos os setores do centro espírita, tá? Nós temos o departamento registrado em cartório, precisa ser, tá? Nós temos contas em banco, o presidente e o vice precisam assinar e respondem, tesoureiro respondem por essas contas, tá? Não é nada solto, tudo tem o seu encaminhamento. Nós temos os departamentos de assistência social, no qual a costura, a sala de costura faz parte desse departamento, porque começou fazendo os enxovaizinhos para os bebezinhos que nasciam sem nada, e hoje continua fazendo, mas faz coisas também para suprir o nosso bazar permanente, né? Maria do Céu, Rosângela Anderaus, a mulher do Conde, Ana, são as costureiras que estão desenvolvendo esse trabalho lá. Nós entregamos a cesta básica ainda no terceiro domingo de cada mês para, acho que são 28 famílias que estão cadastradas esse ano, elas são trocadas de ano em ano, né? O pessoal da assistência social vai visitar as pessoas, vai ver. Nós temos pessoal, faz entrevistas, nós temos, assim, famílias que têm 5, 6 crianças, às vezes até mais, porque aí junto os netos também, né? Então, essas famílias estão sendo lá assistidas na Casa Espírita. Nós temos agora, retomando depois pós-pandemia, no começo desse ano, a infância e a juventude. Nós temos o doutrinário e estudos, os cursos informativos, os passes, as entrevistas. Nós estamos tentando retomar esse trabalho, nós estamos precisando de voluntários, não temos como instalar em todos os trabalhos pessoas para fazer entrevista com as pessoas que estão começando novas. Então, a Beth tem suprido essas questões, mas ela é uma pessoa só, né? Nós precisaríamos montar aí, retomar, mas se Deus quiser, 2025 está chegando, nós vamos conseguir retomar tudo que nós tínhamos. Nós temos uma biblioteca, né, de 400 livros para empréstimo e venda de livros também. Para você pegar os livros na biblioteca, você precisa ser sócio do centro, né? Para você ser sócio do centro, você pode ir lá na nossa secretaria, pedir informações ou falar comigo depois, particularmente, no meu WhatsApp, que eu informo como você se torna sócio. Você vai ter uma carteirinha e você pode doar o valor que você quiser, de R$2 ao quanto você puder, tá? E para poder ser diretor da casa, você tem que ter 2 anos de associado. E eu diria que um pouco mais, né? Para chegar à diretoria
da casa, você tem que ter os cursos da casa, você tem que ser presente, vivenciar, você tem que conhecer as coisas da casa para poder ingressar na diretoria e fazer uma gestão aí positiva, né, produtiva, tá? Porque sim, a renda que entra através dos associados e de outros tipos de doações, eu pedi agora, né, os refrigerantes para o aniversário, nós tivemos muitos, eu agradeço demais, nós estamos com a geladeira cheia de refrigerantes, vai dar para o Dia das Crianças, vai dar para a festa de final de ano, e nós recebemos muitas doações extras, muito obrigada. Nós também sempre estamos angariando alimentos, nós angariamos alimentos para não ficar tão pesado a cesta básica. Nós gastamos, em média, R$ 3.000 por mês, o presidente nos falou outro dia no WhatsApp, de alimentos que eles vão num atacadista comprar, né, os alimentos. Então, se tiver doações de alimentos não perecíveis, são coisas que nós podemos cortar. Até material de limpeza também, se vocês puderem doar, porque nós compramos também, né? Nós temos toda uma manutenção da casa que nós precisamos do dinheiro por conta disso, né? Nós temos a limpeza, que é a Poliana que faz 2 vezes por semana, nós temos contas de luz, de água, de internet, né? Nós fizemos nós temos sempre alguma reforminha para fazer. Quem não conhece a nossa sede, ela é no fundo de um corredor. Tem uns gradeados no meio dela, assim, para que a água escorra, não empoce. Essas gradeados já foram roubados não sei quantas vezes. E nós temos que sempre estar repondo, chumbando, fazendo, né? A porta, a janela, na pandemia, a janela da sala de costura foi arrebentada, nós tivemos que refazer. Então, sempre tem alguma reforma, algum conserto para ser feito. Nós fizemos agora o curso de médiums e todos receberam as apostilas, né? Então, nós temos também impressões, gráfica que nós temos que fazer, papelaria, né? E, como eu disse, material de higiene e limpeza para que a casa possa se manter funcionando, tá? Então, todo o dinheiro arrecadado vão para essas questões, para essas situações que são aí o que vai realmente manter a casa e a assistência social que nós vamos fazendo aí aos poucos. Em 2020, nós passamos por uma fase inédita, que foi o Covid-19. A casa ficou fechada por 2 anos. As cestas básicas, elas não pararam, né? Mas era feito com maior cuidado, a gente fez todo um esquema de distribuição diferente para que as famílias não fossem desassistidas num momento em que todo mundo se viu bem perdido, bem complicado. Mas eu diria que para nós foi uma coisa positiva no sentido de que criamos as nossas palestras no Google Meet, né? Que estamos aí completando já alguns anos de trabalho e nós não vimos que não que teve novas possibilidades, pessoas que estão morando em outras cidades, pessoas que estão morando em outros países, né? Então nós vimos aí que tínhamos que continuar mantendo o nosso trabalho online, né? Hoje, 77 anos depois, estamos com uma nova diretoria, como eu falei para vocês,
Retomamos o trabalho de psicografia com grande repercussão. Nós estamos tendo, no sábado, durante o mês, aí eu com a Beth, que estamos cuidando dessas inscrições na psicografia, uma média de 50 pedidos por mês. Média, porque eu falo, tem mês que é 60, tem mês que é 70. Então, são assim, está sendo uma frente de trabalho muito grande, né? Porque traz consolação, traz calma para a saudade, para aquela situação que a gente não consegue saber como está o nosso parente. A psicografia tem trazido grandes resultados aí para casa, novas pessoas. Durante os sábados que tem psicografia, a casa fica lotada, tá? Nós conseguimos retomar a infância e juventude, né? Nós conseguimos retomar os cursos, mesmo que mais enxutamente, e a sala de costura está funcionando aí a todo vapor, tá? Mas nós continuamos sempre com a pureza doutrinária nos ensinamentos da codificação, o atendimento fraterno, que é receber as pessoas com empatia, com amor, com atenção, né? E nós estamos sempre, vocês aqui do Trabalho Online sabem, nós estamos sempre falando de Jesus, tá? Sempre mantendo a chama acesa, sempre mantendo os ensinamentos de Jesus conosco. Nós convidamos a todos vocês que, se quiserem, busquem os estudos e os trabalhos que a casa oferece, tá? Se quiserem nos conhecer pessoalmente, quem ainda não conhece pessoalmente a casa, quiser conhecer, nós terminamos o curso agora em agosto, setembro, mas num curso novo será lançado aí no próximo mês, com inscrições para começar em janeiro. Com inscrições para começar em janeiro, final de janeiro ali. Então, se vocês quiserem conhecer mais a doutrina, porque é o que eu falo sempre aqui, né? Quando vocês comentam, quando a gente troca ideias, é o que a gente aprende. Então, nos cursos é muito positivo, porque a gente tem todo esse trabalho das trocas de ideias, dos comentários, das perguntas, e então a gente cresce bastante nos cursos, tá? Necessitamos, como eu falei, de muita ajuda de todos, e se puderem, associem-se conosco, tá bom? O endereço eu sempre coloco nas nossas plaquinhas, né? Rua Martim Afonso de Souza. Não, que Souza? Martim Afonso, 78, Casa 6. Belenzinho. Belenzinho, Zona Leste. Sua história. Sou. A minha mãe fica me corrigindo. Então é isso, gente. Eu achei assim que era importante. Deixa eu ver o que o meu irmão. Sim, eu ponho algumas coisas no grupo dos palestrantes para vocês verem da festa. É isso, né? Eu acho importante que vocês que estão chegando aí com a gente, que vocês estão começando com a gente, que vocês conheçam todos esses poréns da casa, né? Porque tudo um pouco acontece nos bastidores. E é importante que vocês saibam para que, se vocês quiserem dar mais passos na doutrina, quiserem se aprofundar, na casa nós temos possibilidades, tá bom? Alguém gostaria de falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Ou falei demais hoje? Parece que sim, né?
Lívia, eu Bom, queria dar os parabéns, porque realmente, como eu falei,